começo por saudar a mesa, o Sr. Presidente da Academia da Marinha, o Sr. Vice-Presidente da classe de História Marítima, o Vice-Presidente da classe de Artes, Letras e Ciências, o Secretário-Geral, os restantes membros do Conselho Académico, senhores académicos, excelentíssimos senhores, amigos. Agradeço as palavras que me foram endereçadas pela mesa e tentarei responder, talvez no fim, algumas dessas provocações relacionadas com algumas partes do meu currículo que terei muito gosto em explicar. E é com muita honra que aqui me encontro e foi com grande satisfação que aceitei o convite que me fizeram para partilhar nesta apresentação a investigação que tenho vindo a efetuar sobre, como o Sr. Almirante bem o referiu, o resgate dos cristãos, tanto os resgates de cativos, tanto cristãos e muçulmanos, durante a época moderna. Uma temática que assenta nas diferenças entre credos religiosos, com impacto em todas as áreas da sociedade. Um assunto que, no caso de Portugal, só viu resolução no início do século XIX. Começo um negócio piedoso que conferia indulgências eclesiásticas a quem contribuía para o resgate e, simultaneamente, um negócio financeiro que fazia movimentar grandes valores pecuniários entre as costas norte e sul do Mediterrâneo. Começo por duas frases que de duas épocas diferentes, de duas pessoas completamente diferentes, mas que demonstram o que é esta realidade dos cativos, do cativeiro. A primeira frase é de Afonso X, das 7 partidas, e eu vou dizer em português: tirar os homens do cativeiro é coisa que praz a Deus, porque é obra de piedade e de mercê. E depois, muitos séculos depois, Voltaire, no seu livro Cândido, refere: nós éramos, os cativos, depois dos diamantes e do ouro, o que havia de mais precioso. Vítimas no mar ou nas zonas costeiras, os cativos eram aprisionados por piratas e corsários que assolavam as costas marítimas, continental e insular, bem como em embarcações que atravessavam o Atlântico de e para o Brasil ou no regresso do Oriente. Selecionei 8 casos de cativeiro que vos gostaria de apresentar como exemplo dos milhares de portugueses e outros europeus que foram levados para o norte da África como cativos. Maria Faleira, natural de Santa Maria, nos Açores, quando viajava para a ilha de São Miguel, a embarcação foi atacada por corsários de Salé e todos os passageiros levados para Mequinez, em Marrocos. Perseverante no cristianismo, foi expulsa do Palácio do Sultão. No convento franciscano de Mequinez, casa-se com José Dias, espanhol, também cativo. Resgatada em 1729, viúva, com 61 anos de idade e 38 anos de cativeiro. Juntamente com ela foram resgatados a filha, o genro e 3 netos, todos nascidos em Marrocos. Dom Jorge de Mascarenhas, primeiro conde de Castelo Novo e primeiro marquês de Montalvão, foi governador e capitão-general de Mazagão. Em 1619, quando regressava de Mazagão para o reino, é feito cativo e levado para Argel, juntamente com a esposa, Dona Francisca de Vilhena, e 2 filhos, Pedro e Francisco, de 8 e 12 anos. Libertados no resgate de 1621, altura em que Frei António da Cruz, um trinitário, como não tinha verba suficiente para o resgate, fica como refém em Argel, aguardando a quantia restante que fosse enviada do reino. Regressa ao reino no ano seguinte, depois de muitos padecimentos. Sebastião Rodrigues, morador em Cacela, no Algarve, enquanto trabalhava, a sua casa foi atacada por corsários. A esposa, Isabel Nunes, 2 filhas de 15 e 5 anos de idade, um filho de 5 meses e um criado foram levados para Salé.
A esposa e a filha mais nova foram vendidas para Tetuão. O filho e o criado faleceram. Sebastião Rodrigues vem a Portugal pedir a intervenção do rei para a ajuda no resgate da filha. João da Silva Moraes, piloto do mar, cativo em Argel. No resgate geral de 1739, o governador de Argel não possibilitou a libertação devido à utilidade do seu ofício. A esposa Maria Caetana intercede junto à mesa de consciência e ordens a favor do marido, solicitando que o resgate seja tratado com o padre administrador do Hospital Trinitário de Argel, Frei Alonso Zorrilha. E aqui temos já uma situação que depois irei desenvolver posteriormente, que é o preço de resgate era diferente de acordo com a idade, o género e, sobretudo, com o ofício que o cativo desempenhava. Pilotos, ofícios relacionados com a Marinha. Era dos ofícios que dificilmente eram resgatados, ou então por preços muito altos, porque Argel utilizava os cativos nas suas embarcações. Maria Correia, levada para Argel como cativa com 2 filhas, um genro e 3 netas, quando viajavam para o Maranhão. O genro perdeu a vida no ataque. Desloca-se a Portugal, sob fiança, para implorar o seu resgate da filha e netas. Pede ao rei português o Moro Ahmed, que estava nas Galés de Lisboa, e outro para pagar a fiança. Tem o parecer favorável para se conseguir resgatar a ela própria e a família. João Português Pereira, natural da Praça de Mazagão, cavaleiro fidalgo, professo da Ordem de Cristo, servindo na praça com fidalgo e servindo na praça com cavalo e armas próprias, foi alvo de ataque pelos mouros quando, no campo, protegia os atalaias. Descarga de mosqueteria, mata-lhe o cavalo, defendendo-se a pé e, ferido, perdendo um olho, é feito cativo. Para seu resgate são pedidos 3 mouras e 2 mouros que estão cativos na Praça de Mazagão. E, finalmente, Silvestre Xavier e a imagem do Senhor dos Passos, ou seja, no ataque à embarcação Nossa Senhora da Penha de França, que do Porto navegava para a Bahia, a escultura, representando o Senhor dos Passos, de tamanho natural, foi apreendida e levada para Argel, juntamente com os cativos. Foi leiloada em praça pública como se de uma pessoa se tratasse. Foi rematada pelo governador a pedido do cativo Silvestre Xavier. Este deposita no Hospital da Ordem da Santíssima Trindade de Argel, enquanto aguarda o resgate. Em 1726 é resgatado, depois de 7 anos de cativeiro, pelo montante de 642.720 reis, que incluía o preço da imagem. E o último caso, José Cardoso, o último caso que selecionei como exemplo, José Cardoso ou Mustafa Gancho, natural da Ribeira de Flamengos, a ilha do Faial, nos Açores, de regresso do Maranhão, a sua embarcação foi atacada por corsários e levado para Argel. Depois de 9 anos de maus tratos, renegou a fé cristã. Tornou-se marinheiro em navios de corso que atuavam contra cristãos. Quando capturado, era lugar-tenente do comandante do navio. Preso e interrogado pela Inquisição de Lisboa, afirmou que renegara para evitar os maus tratos que recebia. Esteve cativo 23 anos. Acusado de islamismo pelo Tribunal do Santo Ofício, foi condenado a cárcere e ato público de fé. Estes são alguns exemplos que, com exceção de João Pereira, militar da Praça de Mazagão, todos os outros cativos foram aprisionados no mar ou na costa marítima, na pesca ou mesmo nas suas próprias casas. A Ordem da Santíssima Trindade foi instituída por São João da Mata e São Félix de Valois, em 1198, com o fim específico de resolver este assunto, com o fim específico de resgatar cristãos em terras muçulmanas. Foi fundada em 1198, ou seja, na altura das cruzadas, e tratavam dos resgates na Terra Santa. Os religiosos desta ordem envergavam um hábito branco com uma cruz, com um braço vermelho e o outro azul. A ordem fixa-se em Portugal logo no início do século XIII, acompanhando o avançar da reconquista cristã.
Apenas com um interregno de 80 anos, durante os quais os resgates dependeram do Tribunal da Redenção de Cativos, criado por Dom Afonso V, para esse efeito, foram sempre os frades trinitários a terem a seu cargo a organização e a negociação dos resgates em terras do Norte da África. Depois do período da Reconquista Cristã, durante o qual resgataram os cativos fruto dos conflitos bélicos na Península Ibérica, seguiu-se o da conquista de praças norte-africanas, locais onde os frades desempenhavam o seu labor, fundando mesmo conventos em Ceuta e em Tânger. Não nos vamos debruçar sobre os resgates ocorridos na sequência da Batalha de Alcácer Quibir, os quais podemos considerar como excepcionais, quer pelo grande número de cativos, quer pela sua importância no resgate de muitos nobres e mesmo do corpo do monarca. No quadro, neste quadro que estamos a ver, no quadro do Museu Francisco Tavares Júnior, representa o resgate dos cativos após a batalha, destacando o Padre Redentor, o nome que se dava aos religiosos que iam fazer o resgate, Frei Roque do Espírito Santo. O seu papel de Frei Roque do Espírito Santo foi fundamental na organização dos resgates, a partir do convento trinitário de Ceuta, de tal ordem importante que foi iniciado um processo tendente à sua beatificação, que foi caindo em esquecimento durante a União Ibérica. Depois de se atuar de modo a resolver o problema dos cativos de Alcácer Quibir, a opção foi organizar de forma mais expedita possível os futuros resgates, de acordo com as novas leis, muitas já a serem aplicadas pelos trinitários de Castela. Nos finais do século XVI, os resgates foram estruturados e organizados com legislação cada vez mais específica, fruto da política seguida por Filipe I e Filipe II. Com a subida ao trono de Dom João IV, o monarca mantém e consolida a legislação existente face à estruturação e organização dos resgates gerais, apenas condicionado pelos elevados custos despendidos nas guerras de consolidação da independência. E chamava a atenção para este alvará, que é um alvará que confirma as determinações dos reis anteriores a Filipe II, por isso Filipe I anteriores a Filipe III, por isso Filipe I e Filipe II, e que à mão é acrescentada a confirmação por Dom João IV. Ou seja, que confirma as mesmas determinações. É com os Filipes que se torna obrigatória a publicação da lista dos resgatados, ou seja, no fim de cada resgate era necessário tornar público o nome de todos os resgatados e, muitas vezes, a utilização de cifras entre as comunicações entre o reino e os frades trinitários no norte da África. Em fronteiras e mares comuns, cristãos e muçulmanos legitimavam religiosamente a apreensão de infiéis como moeda de troca e como fonte de rendimento. Eu aqui estou só a falar dos cativos cristãos do norte da África, mas também aqui, em Portugal, nós tínhamos cativos muçulmanos que trabalhavam nas galés ou que estavam distribuídos pelo país conforme eram apreendidos e que serviam ou eram vendidos ou serviam de moeda de troca. Como fonte de rendimento, destaco sobretudo Salé e Argel. São exemplos de cidades que prosperaram com base no curso e venda de cristãos cativos. No apoio religioso durante o cativeiro e na negociação dos resgates, os frades trinitários estiveram presentes como ordem religiosa instituída para o efeito e mandatária dos monarcas para a realização dos resgates. Salé constituía um dos principais centros de pirataria em território marroquino. A cidade, quase independente e com um governo próprio, prosperou no século XVII graças às atividades de apreensão de bens e de indivíduos. No entanto, com novas políticas visando a centralização do poder, os sultões de Marrocos transformaram a pirataria marítima dos saletinos, substituindo-a por um corso organizado e legal.
O sultão Sidi Mohamed empenhou-se na tarefa de transformar profundamente as atividades a que vinham a dedicar-se os marítimos há vários séculos. Peço desculpa. Obrigado. Peço desculpa. Argel, a atividade corsária esteve na base do desenvolvimento deste porto, desde o tempo dos irmãos Barbarroxa. Com base nos lucros provenientes dos resgates e da venda das presas apreendidas, a cidade cresceu, estabelecendo-se como uma regência dominante do mundo mediterrâneo e, conforme diziam os cronistas, um autêntico centro comercial de cativos, onde se encontravam cativos de grande parte de países europeus. Logia de Tassi, na sua história del Reino de Argel, lista os lugares do Mediterrâneo e no Atlântico onde os corsários argelinos costumavam atuar. Cádiz, Lagos, Cabo de São Vicente, Cabo da Roca, Cabo Finisterra, Ilhas da Madeira, dos Açores e Canárias. Locais que demonstram a grande incidência do corso nas costas e ilhas portuguesas e a dificuldade em consolidar tréguas com a regência argelina. O autor, na sua minuciosa descrição de Argel, identifica também as embarcações que andavam na atividade do corso no ano 1724, parte delas de origem europeia, ou seja, barcos apreendidos pelos corsários. É praticamente impossível e extremamente exaustivo listar os inúmeros dados decorrentes da atividade corsária e pirata. Na documentação da época, nomeadamente naquela que se prende com este processo relacionado com o resgate dos indivíduos. Nestes processos, quando se preparava um resgate geral, elaboravam-se registros que consignavam as doações feitas por familiares dos cativos aos redentores, nas quais, para facilitar a identificação de cada cativo, no norte da África, além do nome, naturalidade e estado civil, era também indicado o local e a forma como foram aprisionados. A título de exemplo, para testemunhar a diversidade e a intensidade das ocorrências de ataques de pirataria e de corso, listamos os dados escolhidos a propósito de um único resgate geral, o de 1671 de Argel. Neste resgate são nomeados 150 cativos, todos eles capturados por turcos, eram assim designados os corsários argelinos, enquanto navegavam ou em investidas nas povoações da orla marítima continental e nas ilhas atlânticas. Deste modo, temos registro de tripulações e passageiros cativos, bem como referência às embarcações onde exerciam a sua profissão ou viajavam, das quais citamos apenas uma parte das nomeadas nestes registros, mantendo a terminologia utilizada pelos padres redentores que receberam as doações. Através dessas doações, que eram a esposa, o marido, o pai, que se dirigiam ao convento da Trindade e que davam parte, o que podiam, para ajudar no resgate do seu familiar, eram identificados e é através dessas referências que eu fiz um apanhado apenas de como dos que um apanhado dos que ficaram cativos no mar. Depois temos outras situações. E desses sabemos que havia cativos que iam a bordo da nau de Manuel do Couto Biscoteiro na sua viagem do Porto para a Bahia. No navio de Nossa Senhora da Penha de França e Santo António, de que era mestre Manuel do Couto, no mesmo trajeto anterior. Do Patacho, Nossa Senhora da Conceição e Aleluia, que era mestre Manuel Jorge de Oliveira, indo do Porto para Pernambuco. Da nau Nossa Senhora da Conceição e Almas, em viagem de Aveiro para a Terra Nova, de que era mestre Domingos Antunes. Do Patacho São Jorge, de que era mestre Manuel de França, regressando de Pernambuco para Lisboa. A caravela Domingos Gomes Volante, regressando das ilhas. Da caravela do mestre Manuel Gomes Romão, vindo da Ilha Terceira, e etc, etc, etc.
Relevam-se também alguns exemplos cativos apreendidos junto à costa, na sua faina como pescadores, na Barra do Porto, na Barra de Lisboa ou em Tanger, e outros aprisionados em terra. Por exemplo, um homem apreendido junto à sua casa em Figueira, perto de Lagos, um jovem de 14 anos quando se deslocava da Vila do Bispo para Lagoa para trabalhar, outro jovem apreendido no mato de Nossa Senhora da Luz em Lagos, uma mãe com 2 filhos adolescentes em Lagoa, perto de casa, um casal de Portimão levado primeiro para Salé, onde a mulher foi enviada para a terra, não se sabendo nada dela, e o homem para Argel, um casal estando numa eira, numa povoação que chama Ribeira, na zona de Mafra, e estes apenas alguns dos exemplos de algumas poucas páginas destas listas, onde eram então identificados os cativos para depois os trinitários procurarem o seu paradeiro no Norte de África. No seu conjunto, apesar do elevado número, podem considerar-se casos isolados se comparados com grandes ataques corsários como aqueles que há memória para finais do século XVI e inícios do século XVII. Nos anos de 1596 e 1616, a ilha de Santa Maria é atacada por corsários, sendo levadas mais de 200 pessoas em cada ataque. No ano seguinte, em julho de 1617, a ilha de Porto Santo é saqueada, sendo prisioneiros cerca de 900 habitantes, dando crédito ao memorial de Pedro Ruiz Soares. Em outubro de 1621 foi atacada e queimada à vista da Barra de Lisboa a nau Conceição, proveniente da Índia, levando cerca de 400 pessoas como cativos para Argel. Nos séculos XVII e XVIII, os resgates realizavam-se junto da corte do sultão de Marrocos e em Argel. No primeiro caso, os cativos resultavam dos conflitos bélicos entre a praça portuguesa de Mazagão e o reino de Marrocos e da apreensão de embarcações, sobretudo pelos corsários de Salé. No caso de Argel, da política de corso, instituída pelos governadores desta cidade portuária, visando embarcações que circulavam no mar Mediterrâneo e Atlântico e povoações marítimas. Portugal foi especialmente afetado, tanto ao longo da sua costa como nas ilhas atlânticas, e tráfico transoceânico. Por isso, desde cedo se procedeu à construção de fortes de vigia, à criação de armadas específicas para a vigilância da costa portuguesa e para a proteção das embarcações da carreira da Índia e do Brasil, comboiando-as no seu trajeto de regresso ao reino. A crónica intitulada História Cronológica da Esclarecida Ordem da Santíssima Trindade, de Frei Jerónimo de São José, em 2 volumes, publicados um em 1789 e outro em 1794, constitui a principal fonte e a única crónica impressa para o estudo da Ordem da Santíssima Trindade. A par com a documentação que chegou até nós, proveniente do cartório do Convento da Santíssima Trindade de Lisboa e da Provedoria dos Cativos da Mesa de Consciência e Ordens, constituem as fontes principais para os estudos trinitários portugueses e da organização do resgate de cativos. Os frades trinitários, para além de procederem à organização do resgate, desde a autorização régia até à entrega da lista dos resgatados à Mesa da Consciência e Ordens, exerciam uma missão religiosa para a qual a Ordem fora criada e confirmada pelo Papa Inocêncio XIII no século XII. A sua ação centrava-se no resgate de cativos, tanto física como espiritualmente, imprimindo-lhes uma dimensão teológica de redenção de almas que estavam no perigo de se perderem para a religião islâmica. As comparações bíblicas com Moisés e com Jesus Cristo são frequentes e inerentes ao Instituto da Ordem. Os frades, padres redentores, tinham essa função, ou seja, salvar os cristãos do perigo da apostasia e trazê-los de regresso ao seio da comunidade cristã. E todos os que eram resgatados pelos padres trinitários era comprovado que se mantinham como cristãos. Por isso, os que vinham com os padres cristãos não eram alvo do Tribunal da Inquisição, porque estes eram cristãos. Como nós vimos nos exemplos, o Mustafa Gancho, esse sim, porque foi apanhado como corsário a bordo de um barco de corso e foi apanhado e entregue à Inquisição, não foi resgatado pelos trinitários.
um processo de resgate, e aqui falamos de resgates gerais, porque oficialmente, de acordo desde aquele alvará que apresentei atrás, de Filipe III e que confirmava a legislação anterior, só a Ordem da Santíssima Trindade é que podia fazer resgates em Portugal, ao contrário de Castela, de Espanha, em que a Ordem de Nossa Senhora das Mercês também o fazia. Em Portugal isso nunca foi permitido. E os resgates deviam ser feitos no que eles chamavam um resgate geral. Ou seja, ir para o local, para Argel ou para Maquinês, e resgatar o maior número possível de portugueses de uma só intervenção. Porque isso fazia com que era toda a política que era preciso, toda a diplomacia que era preciso tratar antes, conseguia assim, desse modo, reunir o maior número e trazer até para um preço menos elevado um grande número de cativos. Esta legislação está constantemente ao longo dos anos a ser confirmada e a ser justificada pelos próprios externitários. Porque todos sabemos que nem sempre foi assim. Houve muitos cativos que foram resgatados por outros meios, e nós temos que serve, pronto, pode ser um exemplo, o Frei Luís de Sousa, Manuel de Sousa Coutinho, que foi cativo em Argel, que podemos dizer foi colega de cativeiro do Cervantes, do Miguel Cervantes, e do Miguel Cervantes nós temos todo o processo de resgate, porque foi resgatado por trinitários, até por um trinitário português que estava nessa altura em Argel, e do Miguel de Sousa Coutinho, não temos. Foi resgatado através, possivelmente, da Ordem de Malta, a que pertencia, e não temos, só sabemos que ele estava cativo e depois que aparece já na Península Ibérica. Um resgate era um processo extremamente complicado, organizar então o chamado resgate geral, que eu listo aqui os principais itens, era uma logística complicadíssima que ia desde a autorização régia, a nomeação dos padres e dos funcionários, até depois chegarem a desembarcarem em Lisboa e serem então enviados para as suas terras. Vamos ver alguns documentos que resumem toda esta organização, ou seja, temos aqui um edital, que era como começava um resgate geral, era colocado este edital para as pessoas se deslocarem ao Convento da Trindade em Lisboa, para identificarem os familiares cativos e fazerem as suas doações para a ajuda no resgate. Como curiosidade, o Convento da Santíssima Trindade não está visível, foi dos poucos, foi totalmente destruído na altura da extinção das ordens religiosas, mas fica no sítio onde está hoje a Cervejaria Trindade e está por baixo daqueles prédios, ou seja, quando a estrutura da própria cervejaria, que seria o refeitório do convento, em que se vê parte do claustro, e depois no restaurante ao lado do bairro de Avilés, vemos todo o resto do claustro do convento. E conforme se vão fazendo obras nos prédios, vai-se encontrando estruturas do convento da Trindade. Quem dava doações, tenho estado a falar das doações para o resgate de familiares, mas também qualquer pessoa podia fazer doações e com isso recebia indulgências religiosas e indulgências plenárias. Por isso, desde os nossos primeiros reis, desde a primeira dinastia, os reis deixam em testamento dinheiro, doações para o resgate de cativos. Ou seja, as indulgências eram de tal ordem e eram tantas que aqui no século XVIII elas são todas compiladas para as pessoas terem um acesso mais fácil e era normal, como eu digo, os nossos reis, tanto os nobres, em muitos testamentos que chegam até nós, as pessoas davam ou nas igrejas ou deixavam em doação testamentária esses bens, esses de dinheiro ou bens para resgate de cativos. E muitas vezes especificando mesmo, é para duas donzelas, é para crianças, ou seja, especificando a quem é que deveria ser aplicado no resgate. Como referia atrás, o resgate começava pela nomeação do tesoureiro e do escrivão e a confirmação da nomeação dos dois padres redentores trinitários que iriam fazer a negociação. Era pedido um passaporte ao governador de Argel, e aqui temos
ao sultão de Marrocos. Aqui temos o exemplo de um de Argel, que era um passaporte e também um salvo-conduto para o navio da redenção, o navio do resgate, poder viajar e atracar no porto de Argel com a bandeira da redenção, uma bandeira branca que fazia com que o barco não pudesse ser atacado na ida e no regresso de um resgate. Estes são os resgates gerais feitos no século XVIII, XVII e XVIII. Teoricamente, de acordo com os estatutos da Ordem, deviam ser feitos de 3 em 3 anos. Poucas vezes isso sucedeu e é constante as trocas de documentos entre os trinitários, a Mesa de Consciência e Ordens e o rei a pedir para se fazer resgates. Ou seja, era algo muito de grande custo, de grande complexidade e que os reis tentavam adiar o mais possível. Era depois de ter estas autorizações, era fretado um navio e competia aos padres redentores por proceder às diligências necessárias a fim de o fretar. Para Argel era fretado um navio estrangeiro de uma nação que estivesse em paz com os muçulmanos da regência. O acordo de frete era alvo da realização de uma escritura com o capitão do navio, efetuada nos armazéns reais. Para o resgate de Marrocos eram utilizados barcos de guerra, destacamos a nau de guerra Nossa Senhora de Lampedusa ou o navio inglês, que não nos chegou o nome, capitaneado por Filipe Vicente. Preparava-se também um conjunto de bens a levar como presente em nome do rei português para os governadores e para quem ia tratar do resgate. Assim eram obsequiados todos os membros da família e os principais das respectivas cortes. Em Marrocos, o resgate era tratado diretamente com o sultão. Em Argel, era primeiro com o governador, depois com os membros da corte e depois com os particulares que tinham cativos a seu cargo. Um processo sempre complexo, demorado, de ajuste dos montantes a pagar. Esta imagem que aqui vemos representa a negociação entre os trinitários e senhores argelinos. Integra um conjunto, nós, no caso português, temos pouca iconografia sobre o resgate de cativos, e este é um quadro que é extremamente importante e que representa o que estava a dizer e que integra um conjunto de pinturas proveniente da igreja do convento das Trinas do Mocambo, onde atualmente se encontram as instalações do Instituto Hidrográfico. Depois da extinção do convento, o espólio foi dividido por vários locais, encontrando-se este conjunto atualmente em reservas no convento de Cristo de Tomar. Os padres redentores registavam em livros, tipo cadernos de apontamentos, os resgatados e os preços conforme os iam libertando. Estes livros incluíam também o registro de todos os gastos expendidos no resgate, presentes diplomáticos, o transporte, os alimentos para o regresso, etc. Aqui vendo, por exemplo, um dos casos, o resgatado que foi dado o número 38, podemos ver que diz respeito a Manuel Gonçalves Junqueiro, que ocupava o lugar de capitão na Charrua dos Adubos e escrivão da Marinha. Casado com Simoa Caetana dos Reis, natural de Viana, de idade de 40 anos e de cativeiro 5. Custou 1.328.250 reis, que correspondia a 1.771 patacas, que era o dinheiro utilizado na transação. Aqui, noutro caso, da mesma folha, temos Filipe da Cruz, Junqueiro, é curiosidade, foi coincidência ser Junqueiro também, porque quando havia parentesco os frades registavam. Casado com Francisca Gomes de Araújo, mestre de uma caravela de Setúbal e natural da mesma vila, de idade de 43 anos e também com 5 anos de cativeiro. Estas relações eram entregues logo que eles chegavam aqui a Lisboa, eram entregues à Mesa de Consciência e Ordens para serem impressas. Ou seja, era público
o nome de todos os cativos, e aqui aparece-nos a informação da filiação, do tempo de cativeiro, da idade, dos ofícios, do preço, para que as pessoas que tinham contribuído com doações soubessem como é que o dinheiro tinha sido aplicado. Quando chegavam, desembarcavam sempre no cais de São Paulo e seguiam em procissão por Lisboa, que passava obrigatoriamente pela Misericórdia, porque uma das obras de Misericórdia é o resgate de cativos, que é um assunto que é extremamente complexo nesta área, porque é o facto do fundador da Misericórdia, o Frei Miguel de Contreiras, e Dona Leonor, em que Frei Miguel de Contreiras é trinitário, ou seja, qual é que é o papel dos trinitários na fundação das Misericórdias, sendo depois uma das obras ser o resgate de cativos. A Misericórdia dava um X por cada cativo resgatado. E então a procissão passava pela Misericórdia, depois entrava na praça, no Terreiro do Paço, para entrar de frente para o Palácio Real, onde a família real assistia da varanda. Passava por baixo do Palácio Real, ou entre o Palácio Real, para depois subir o que é hoje a Rua Nova da Almada, o Chiado, até depois ao convento da Trindade. Esta procissão era também alvo de indulgências para quem assistia à passagem destes cativos, não só os resgatados, como também as imagens que eram resgatadas e que eram colocadas em andores. Tudo isto só terminou com os tratados de paz. Primeiro em Marrocos, em 1774, e o de Argel só em 1813, e aqui com grande intervenção dos ingleses na época pós-invasões francesas, e que ajudaram nesta negociação. Nesta altura, em 1813, ainda havia 600 portugueses cativos. Foi feita uma subscrição pública a nível nacional para angariar dinheiro para fazer o resgate, e nomeadamente entre estes cativos estava a tripulação da fragata Cisne, tomada em 1602 pelos argelinos. E para terminar, e como estamos em Lisboa, estamos a falar dos corsários, gostava de terminar com este aviso do Marquês de Pombal, no dia 3 de novembro de 1755, por isso 2 dias a seguir ao terremoto, em que escreve ao Marquês de Tribeiro Mor a mandar guarnecer as torres e as praias de Belém até ao Bom Sucesso, a fim de impedir alguma tentativa dos argelinos que havia notícia andarem na Barra de Lisboa. Ou seja, logo nos dias a seguir ao terremoto, os argelinos aproximaram-se de tal maneira que foram encontrados a tentar cortar o cabo de uma embarcação junto à Torre Belém. E então são enviados militares e guarnições para os fortes, para as praias da zona de Belém e ao longo do Tejo, e com medo de que houvesse um ataque à cidade, nesta altura que a cidade estava tão a viver os dias pós-catástrofe. E depois é muito curioso a parte final, em que o Marquês pede o futuro Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho, futuro Marquês de Pombal, pede ao Marquês de Tribeiro Mor que faça segredo desta situação, que diga que o facto dos militares estarem a ser levados para a zona do Tejo, para a Baixa do Tejo e para Belém, que teria a ver com os mantimentos e com o perigo de fuga de alguns bens, para não preocupar mais, como ele diz mesmo nas últimas frases, para não suceda aumentar esta notícia, a consternação, para desertarem as gentes agitadas também pelo terror, pânico dos mouros. Ou seja, para além do terremoto, e então haver este cuidado nesta informação. Isto para dizer que, em meados do século XVIII, era um perigo iminente ainda o ataque de corsários. E termino com este azulejo que se encontra, esse ainda hoje, no Instituto Hidrográfico, está no que é atualmente a Biblioteca do Instituto Hidrográfico, antigo refeitório do Convento das Trinas do Mocambo, está no teto, e que representa um anjo com a cruz trinitária e com 2 cativos.
de um lado um cativo muçulmano e do outro lado um cativo cristão. Ou seja, este era o objetivo da ordem e o anjo está com os braços cruzados com um cativo de cada lado. Ou seja, esta ordem, o seu principal objetivo não era evangelizar, e também não o podia fazer no Norte da África, mas sim a troca, mas sim a atitude assistencial perante os cativos. Aqui está representado em azulejos, mas aparece em outros suportes da bibliografia e na iconografia trinitária. E assim termino e agradeço. Muito obrigada pela vossa atenção.